E dando continuidade à temática sobre missão que está sendo abordada no quadro Bons Conselhos durante todo este mês de outubro, nós vamos conhecer hoje um pouco mais sobre o trabalho que é desenvolvido pela Juventude Missionária. E também vamos falar sobre a importância do jovem na missão. E hoje nós estamos aqui com a coordenadora arquidiocesana da Juventude Missionária, Michele Alcântara. Olá. Seja bem-vinda ao programa Em Tuas Mãos. Muito obrigada. Um prazer, viu, estar aqui. A gente vai começar essa conversa falando sobre a importância do jovem na igreja. Michele, eu queria que você me falasse sobre essa importância. Então, o que eu posso falar de importância, né, é justamente o que eu tenho de testemunho, né, como um jovem. Já estou na Juventude Missionária, né, vamos dizer assim, uns 5 anos. A juventude, a comunidade em que eu participo, né, é a mais antiga, né, em grupos de juventude missionária. A gente nem coloca como um grupo, mas como um serviço. Então, eu acho que a importância, né, que eu posso dizer, assim como eu, como jovem, assim como os outros, né, a gente tem muito essa questão de querer encontrar o nosso lugar no mundo, né, o que é aquilo que nos cativa. Né? E o que me cativou naquela época, ainda tentando um vestibular, sabe? Querendo procurar alguma coisa para fazer. Então, eu sempre fui muito instruída por essas questões sociais, né? E eu acho que a importância do jovem está justamente nisso, porque o jovem tem uma carga muito grande em cima deles, né? Em querer saber o que eles têm que fazer, né, para o resto da vida. E ainda mais esse contexto, né, que a gente está vivendo, que é de muitas inseguranças. Então, o papel, vamos dizer, da igreja, naquele sentido daquela jovem, né, naquela época, é justamente em sentido de me integrar em algo, sabe? Não é verdade? E se tratando de missão, né, qual deve ser o papel do jovem missionário dentro e fora da igreja também? E é o que eu digo assim, né? Vamos dizer assim, que eu não sou um pouco já velhazinha, né? Vamos dizer assim. Já fui coordenadora de base e hoje estou sendo coordenadora arquidiocesana, né? Então, sempre... E assim, os outros meninos, né? Vamos dizer assim, é um preparo, né? A gente está aqui sempre se preparando. E os meninos sempre falavam, os outros coordenadores, né? Que me antecederam, eles sempre falavam que a nossa maior missão é justamente dentro de casa. E aí também onde entra aquilo, né, a questão da igreja doméstica, que antes mesmo de ser aquela igreja templo, né, que nós temos que estar sempre ali, né, domingo, se abastecendo, isso também vai muito daquilo que a gente está sendo na nossa casa, não é verdade? Que eu acho que o mais difícil na missão toda, e tudo isso, às vezes, não é nem evangelizar aquela pessoa que você, às vezes, nunca nem viu na vida, mas sim é seu pai, sua mãe, seus irmãos, né? Porque é uma questão muito íntima que a gente tem com eles, que às vezes faz com que isso seja muito dificultoso. Baseado nessa sua experiência, o que é que muda na vida do jovem após essa experiência de missão, após ele estar inserido na juventude missionária, por exemplo? Eu acredito, pela experiência que eu tenho, assim, dos outros jovens também, que é justamente a questão do testemunho, né? Às vezes, quando a gente vai... Às vezes, não. Quando a gente vai fazer missão, né? A gente sempre tenta passar aquela ideia de que a gente vai levar Deus para o próximo, né? E que a gente vai passar sempre aquilo para o próximo, mas, na verdade, é uma coisa mútua. Então, tal que depois da missão... Não é só eles que saem evangelizados, mas o próprio jovem sai abastecido e isso ele leva para casa, isso ele leva para a universidade, isso ele leva para o trabalho. Então, eu acho que a importância é justamente essa questão de troca, sabe? De criar aquela empatia, que é o que a gente precisa hoje, né? A gente se colocar no lugar do outro, a gente, sabe, olhar no rosto das pessoas e querer fazer o bem, né? E qual o conselho, quais são as dicas que você, como jovem missionária, dá para aqueles jovens que ainda não têm essa experiência de missão, que ainda não conhecem essa realidade? Eu acredito que é justamente a gente vigiar e procurar. Na época que eu estava um pouco assim também como jovem, né, aquela indecisão, aquela falta de fé, às vezes, que a gente tem. Eu acho que uma das crises que a gente fala muito na igreja, né, dos fiéis, é justamente essa crise de fé. Então, eu acredito que quando a gente estiver na crise de fé, principalmente os jovens, é justamente a gente vigiar, né, nos recolhermos e procurar. Porque, às vezes, né, as experiências com Deus, elas
são muito simples. E às vezes tá ali na sua casa, não é? E a gente reconhecer Deus, às vezes, no amanhecer, você acordar com seus pais, com seus familiares, né? Então, é criar essa sensibilidade. Então, o conselho que eu tenho para o jovem é justamente reconhecer o que tem de bom na vida, né? E assim, procurar reconhecer principalmente essa palavrinha que é muito bonita, que é gratidão, né? Porque quando a gente se enche de Deus, a gente parece que só tem gratidão por tudo. Até mesmo uma topada a gente começa a agradecer, né? Eu acho que é isso. Michele, nós agradecemos a sua participação aqui conosco, falando da importância desse jovem missionário, do jovem ser missionário. Muito obrigada. Eu que agradeço, viu? Obrigado pela oportunidade e eu espero que os jovens, né, possam estar cada vez mais sucintos, né, nessa ideia de querer buscar a Deus, né, e procurar o seu lugar no mundo, né? Eu sou o Felipe Abreu, sou da Juventude Missionária já há quase 7 anos e eu iniciei na Juventude Missionária através da turma de Crisma. Dentro da minha vida de missão, eu aprendi que nós, como católicos, como cristãos, nós temos um dever missionário. A nossa igreja, por si só, ela já é missionária. A Igreja de Cristo, ela é uma igreja em saída, como o próprio Papa diz. Então, através da Juventude Missionária, eu conheci o que é a missão, eu pude entender qual é o meu papel como jovem. Eu achava que ser católico era estar dentro da igreja só rezando e não tinha mais um algo mais, eu sentia falta de um algo mais. E aí foi quando eu descobri a minha vocação para a missão, a minha vocação de ir além fronteiras, de ir atrás do povo aonde eles estão, de ir falar de Deus para as pessoas aonde elas estiverem. Uma das missões que mais marcou a minha vida foi a missão que eu fui fazer no Ceará. Essa missão, nós passamos 10 dias no sertão do Ceará e foi uma missão assim que marcou muito, porque lá as pessoas eram muito carentes da palavra de Deus, elas realmente queriam nós ali, elas buscavam, elas tinham sede da palavra de Deus e elas viam a gente como pessoas que realmente eram enviadas de Deus, que estavam ali para ajudar elas, para tentar mudar um pouco da realidade. Um conselho que eu dou para todos nós cristãos, para todos nós católicos, para todos nós da Igreja de Cristo, é que busquem a missão. Nossa igreja, ela é uma igreja em saída, ela não é uma igreja parada. A nossa fé, ela é uma fé andante. Então, que busquem a missão para que nós possamos fazer o amor de Deus ser conhecido em todos os lugares, já que ele é tão pouco conhecido, apesar de nós acharmos que ele é muito, mas ele é bem pouco.